Nós estamos falando aqui já há algum tempo sobre a carta aos Colossenses, nós vendo o pano de fundo dessa história de heresias que vão penetrando dentro da igreja como se fosse uma bactéria e vai minando e matando e destruindo a relação de corpo. E Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele tinha como objetivo combater a infiltração de uma heresia cheia de detalhes, ainda que incipiente, que era o gnosticismo, muito forte hoje no mundo contemporâneo, os judaizantes com sua tendência a fazer da igreja um retrocesso para que ela voltasse aos modelos do tempo do Velho Testamento, não na sua totalidade, mas imitando aquilo que foi sombra, que foi seta que apontava para Cristo, e também o misticismo, com suas formas esotéricas, e ele então tenta e começa a combater, e começa dizendo, damos sempre graças, Colossenses capítulo 1, verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Tu abres o nosso entendimento e coração para receber e ouvir e falar a Tua palavra. Ministra nas nossas almas com o poder da vida de Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As regiões pelágicas profundas vão se tornando mais rarefeitos os raios solares, e os animais que vivem lá nos abissais, eles perdem a sua capacidade de ver. Alguns até têm olhos, mas não têm visibilidade, porque vivem nas trevas, na ausência de luz. Nós temos falado algumas vezes numa equação matemática, uma comparação, que a luz está para a visibilidade, assim como a palavra de Deus está para a fé. Se não houver luz, não há visibilidade; se não houver palavra de Deus, não há fé. A fé é um milagre de Deus na vida de uma pessoa. Se não houver uma operação de Deus em nós, nós nunca vamos crer. Nós somos incrédulos por natureza, por causa do pecado. Nós nos tornamos mortos espiritualmente, e não é possível ninguém crer se não houver um toque profundo de Deus na vida da pessoa. De fato, se alguém está crendo, nós temos que admitir que ali houve um milagre profundo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim: olha, eu dou graças a Deus quando eu ouvi falar da fé que vocês têm. Já temos falado em outros cultos aqui que a fé ela provém de Cristo. Nesse anterior, nós falamos que a palavra fé aparece uma única vez no Velho Testamento. Não significa que no Velho Testamento
não houvesse fé. Não quer dizer que Abraão não teve fé, pelo contrário, que Abel não teve fé. Não, a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício maior. Mas a palavra fé só aparece no Velho Testamento, em Abacuque, capítulo 4, verso 2, quando a palavra de Deus diz que, ou é 2:4, que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Mas ela aparece mais de 230 vezes no Novo Testamento. É uma palavra neotestamentária. E especialmente porque Jesus Cristo, ele é considerado o autor e o consumador da fé. Ele é o executor da fé. A fé é uma obra ligada à pessoa de Cristo. Olhando para ele, nós vamos encontrar a fé. Ou seja, ela vem como a luz. Nós temos aqui fontes luminosas que nos estão permitindo ter visibilidade. Se essas fontes luminosas ficarem apagadas, nós ficamos nas trevas. Sem a pessoa de Cristo, nós entramos em trevas profundas, como os peixes lá na região abissal. Em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2, ele fala, depois de ter uma galeria aí muito grande de gente que viveu pela fé, ele fala sobre o desembaraço, sobre o peso que está nos assediando, sobre a luta que existe no homem, que a cada instante nós estamos sendo atacados pelo pecado. Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Como isso aqui é uma sequência, gente, e vocês não estavam nessa, alguns não tenham assistido as outras exposições, a gente faz sempre um pequeno retrospecto, que nós não temos fé natural, que a fé é um dom de Deus, que a fé vem pela pregação da palavra. Ninguém pode ter vida espiritual sem a pregação da palavra. Ele nos vivifica pela palavra. O Espírito Santo opera isto através da revelação da palavra de Deus no nosso coração, gerando fé em nós. E esta fé, como dom de Deus, também precisa ser desenvolvida. Ela tem um lado divino e ela tem um lado humano. O lado divino é que ela é um dom, mas quando Deus nos dá os seus dons, eles passam a ser nossos, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele não dá e toma. E aquilo que lhe dá, a fé que é um dom de Deus, passa a ser a nossa fé. Por isso que Paulo diz, desde que ouvi falar da vossa fé em Cristo Jesus. A fé sempre está relacionada à pessoa de Cristo. E fé não é sentimento. Pode haver sentimento na fé, mas fé não é sentimento. A Hannah Whitall Smith, no livro dela chamado O Segredo da Vida Feliz, ela faz uma ilustração como se houvesse um muro alto, em que nesse muro vai andando três pessoas. A primeira pessoa chama-se Palavra de Deus, a segunda pessoa chama-se fé, a terceira pessoa chama-se emoção. Então, a Palavra de Deus está lá na frente e a fé olha a palavra que vai andando e ela vai andando atrás. E a emoção vem atrás.
Mas de repente a fé quer ver a emoção. E quando ela olha para trás, ela cai em cima do muro. Se a fé estiver olhando para a palavra, ela vai firme. Se ela olha para trás, para procurar a emoção, ela acaba despencando. Nós precisamos andar olhando para a palavra de Deus, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. E se não houver sentimento nenhum, pois está ótimo. Jesus, a Bíblia está falando em Isaías capítulo 50, nós lemos isso no primeiro culto, Isaías 50 versos 10 e 11, que falando do servo sofredor, que é Jesus Cristo, diz que ele andou em trevas, que ele andou sem nenhuma luz, confiando única e exclusivamente no seu Deus. Há uma expressão de Søren Kierkegaard, que foi um dinamarquês, filósofo, pai do existencialismo considerado, e um homem que desenvolveu uma fé chamada existencial, em que ele diz que a fé é um leap in the darkness, ou seja, um pulo no escuro. É como se você estivesse pulando de cima de um edifício sem nenhuma luz, mas baseado em alguma coisa, baseado numa voz. Eu vi uma vez num incêndio, uma pessoa que estava lá no 18º andar, e aqueles bombeiros embaixo com uma câmara elástica, e o homem lá de cima não podia ver o que estava lá embaixo, por causa da fumaça. E eles diziam assim: pode pular, a câmara está aqui, nós estamos... Você imagina? E eles diziam: não, pode pular direto, agora sim. E o homem pulou, e caiu exatamente no lugar onde eles queriam que caísse, e ele amorteceu a queda naquela... Então, se ele pulasse fora da orientação dos bombeiros, seria uma temeridade. Mas pulando de baixo, ainda que não enxergue, isso chama-se fé, quando você está baseado na palavra de Deus e você pula. Vamos ler o texto. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós, que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormenta vos detereis. A tradução corrigida, ela usa o tempo verbal do hebraico de uma maneira um pouco diferente da tradução atualizada. Veja bem, na atualizada ele diz assim: quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu santo servo que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confiou no nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Eia todos vós que andais em fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isso, e em tormenta vos deitareis. Vamos ver se eu posso dizer aqui. Jesus, quando viveu aqui na terra, em carne, ele viveu 100% pela fé. Ele dependia inteiramente do que o Pai estava dizendo para ele. Ele não acendeu um fogo. Ele não andou por nenhuma emoção. Assim como o Pai me diz, eu faço. O que o Pai me ensina, assim eu pratico. Ele andava 100% pela fé, porque fé é andar absolutamente baseado na palavra de Deus. E quando nós acendemos fogos e procuramos emoções e queremos coisas que validem a nossa experiência, nós começamos a nos perder. Fé é andar inteiramente baseado na palavra de Deus. Eu não tenho fé, mas mediante a pregação de Jesus Cristo, como o Verbo de Deus,
a palavra de Deus, gerada fé no meu coração, e eu passo. Como foi dito no primeiro culto, Deus me dá uma mão que pode segurar nele. A mão é a fé, e agora eu preciso desenvolver esta mão, crescer, porque fé é exercício. Em cada vez que nós vamos crendo, vamos de fé em fé, crescendo nesse projeto de Deus. A obra de Deus é totalmente pela fé. Não é irracional, mas ela é arracional. Ou seja, ela está acima da razão. E ela não é sentimental, ainda que haja emoção na obra de Deus, mas a emoção não é o carro-chefe. Ela é um vagão que vem atrás. Se tiver, muito bem. E se não tiver, continuamos firmes, sabendo que Deus é fiel e cremos na palavra dele. Paulo está dizendo aos Colossenses: eu estou dando graças a Deus porque o milagre da fé aconteceu em vocês. Mas está começando a aparecer aí, no meio de vocês, os vírus invisíveis para tentar deturpar a fé que vocês têm. E durante alguns textos nesta carta, ele vai falar da obra da fé. Vamos voltar aqui para Colossenses, vamos para o capítulo 2, os versos 11 e 12. Ele fala sobre uma circuncisão. Veja bem, um dos adversários da fé cristã é o milagre. Os judeus pedem sinal. Lembre-se que nós estamos aqui no contexto. O contexto é gnosticismo, judaísmo e misticismo. O que está por trás do gnosticismo? É a sabedoria. Ele diz que o grego busca sabedoria e o judeu busca sinais, evidências. Quando Jesus começou a fazer, a pregar o evangelho, eles disseram assim: mostra-nos um sinal. Nós queremos ver um sinal. Como Moisés. Eu quero que vocês lembrem que Deus usou Moisés. Moisés realizou vários sinais na vida do povo de Israel. E quando o povo chegou no deserto, o povo não creu em nada do que Moisés tinha dito. Porque sinal não leva a fé. Sinal não produz fé. Ele pode produzir constatação científica, mas não fé. Fé tem que basear-se na palavra de Deus. Então aqui ele está falando sobre uma circuncisão verdadeira, não aquela de prepúcio de pênis, que magistralmente é feita no 8º dia, que é o dia mais especial. Hoje meu filho até estava falando em casa que eles descobriram que este é o melhor dia para fazer a circuncisão. Depois ele disse, depois de erros e acertos, eles chegaram a essa conclusão. E disse: não, você não crê em revelação? Não foi erros e acertos, foi Deus que determinou esse dia, porque ele tem toda a sabedoria, e ele estabeleceu que fosse o 8º dia, que é o melhor dia para fazer a circuncisão, onde a criança sente menos dor e tem menos problemas de infecção, onde o organismo se prepara. Mas nós temos uma outra circuncisão que nos liberta de todas as amarras que nós temos neste mundo. Vamos ler Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Por favor, preste bem atenção no que o texto bíblico está falando. Fé é fé quando se baseia na palavra de Deus.
Nele, isto é, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Não feito por mãos, não concreto, não feito visivelmente com uma pedra ou com uma lâmina cortando o prepúcio do pênis, mas um despojamento do corpo da carne. E ele diz aqui, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Que batismo é este? É batismo em água? Juntamente com ele, presta atenção, juntamente com ele. Onde foi que fomos batizados juntamente com ele? Vamos para Romanos capítulo 6, a Bíblia explica a Bíblia. É pela palavra de Deus. Onde é que está Romanos 6, capítulo 3, 4, 5? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos reunidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Por favor, preste atenção. Paulo está perguntando ali, diante de uma questão que foi levantada, vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado nós que para ele morremos? Aí ele diz assim, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados aonde? Em Cristo Jesus. Fomos batizados aonde? Na sua morte. Fomos incluídos juntamente com ele na morte pelo batismo. Fomos batizados significa mergulhados. Aonde? Nele. Aonde? Na morte. Aonde? Na cruz, juntamente com ele. Eu vejo isto? Eu sinto isto? Eu creio nisto? Aí é fé. Fé é o firme fundamento das coisas se esperam, e a prova dos fatos que não se veem. Mas Glênio, eu vi, pronto, acabou, não entrou mais fé. Eu vi o sinal, não tem mais fé. Aqui é constatação. Você tem fé no momento em que você se baseia no que a palavra de Deus está dizendo. Uma ocasião chegou para Jesus um grupo de pessoas crendo nele. Sabe por que eles creram nele? Porque eles viram sinais. E sabe o que Jesus disse a respeito deles? Leia. João capítulo 2, versos 23 a 25. Evangelho de João capítulo 2, 23 a 25. É uma multidão de gente crendo porque viu o sinal. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos o quê, Renan? Creram no seu nome. Não, mas muitos vendo. Vendo os sinais. Vendo os sinais, o que eles fizeram? Creram. Vendo, creram. Ora, se viu, não creu, meu amigo. Por favor. Se viu, não creu, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Vendo, creram. Vendo, creram. A Bíblia está mostrando aqui exatamente uma contradição, tanto vendo os sinais que ele fazia, creram. Pode continuar. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ora, a natureza humana quer ver para crer, e não é ver para crer, é crer para ver. Quando Marta disse assim, Jesus disse assim, tira a pedra da boca da sepultura onde estava Lázaro de 4 dias. Lázaro estava morto, já fedendo, a irmã dele, que também fedia, porque quem tem fé, fé de mais ou fé de menos, ela chegou para Jesus e disse assim, não mexe nisso, porque é de 4 dias. E Jesus disse, Marta,
Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Não é se vires, crerás. Não é se vires, mas se creres. Santo Agostinho diz, aquilo que eu não vejo, eu creio, e o que eu creio, eu vejo. Não é crer, não é ver para crer, é crer para ver. Fostes despojados do corpo da circuncisão, aonde? No corpo de Cristo. Quando? Há 2000 anos atrás. De que maneira? Pela fé. Aí Paulo diz claramente naquele texto e diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante o poder de Deus, pela fé no poder de Deus. Onde é que você estava há 2000 anos atrás, baiano? Em Cristo. Como é que você sabe disso? Pela palavra. E como é que foi feito isto? Pela graça, pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Você sente isto? Agora o gnóstico diz, você entende isto? O místico diz, você tem um sentimento nisso. Não, você crê nisto. Tenho batido muitas vezes nessa quase imbecilidade da minha forma de falar. Eu não sinto, o único cinto que eu tenho que segura minhas calças. Por sinal, então, já botei no último coisa aqui, Bárbara, tem que furar lá num... Tá. Acho que estou emagrecendo, ó. Está no último, ele está caindo a calça. Toda hora eu estou puxando. Queridos meus, veja a grande tragédia da arte moderna. A partir da morte da razão, a partir de Hegel, George Frederick Hegel, a partir de Feuerbach, com a razão sendo destruída, nós caminhamos para café com pão, bolacha não, Piauí, passa boi, passa boiada. Isto é poesia. É Manuel Bandeira, tenho que tirar o chapéu. E se eu não tirar o chapéu, eu sou imbecil. Eis aqui um imbecil. Eu volto a dizer que se aquilo é arte, eu quero um panteão. Como um deus da arte eu faço melhor. Aqueles quadros que estão lá no Reina Sofia, aquela arte moderna de cueca suja, de garrafa, empilhada em cima da outra, de monte de terra e de pedra, e de papel velho, rasgado, e papel higiênico, enrolado, é daquele tipo, e diz que é arte. Isso é sentimento. Aqui, bem que nessa cidadezinha, numa vernissagem, eu diante de um quadro não vou dizer o nome não, para não... Eu bestificado. Olhava aquilo ali, chegou uma pintora amiga minha e disse assim, lindo, não é, Glênio? Eu digo, o quê? Esse quadro. Eu digo, o que é isso? É sentimento. Eu digo, bom, tá bom. Sentimento, cada qual tem o seu. É isso que está fazendo com a igreja hoje. Nós fomos circuncidados no corpo dele, ali na cruz. Paulo está combatendo essas ideias judaizantes,
que tem que ter um oba-oba, ei, 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 uhul! O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Mas se não fizer isto, o povo não vem. Então que feche a igreja. E fique um pingo. Mas fique com o Senhor da glória. Não podemos banalizar o Evangelho de Jesus Cristo com uma aceitação emocional. O Evangelho é graça. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o seu reino. Não, multidão, a bênção se for tocada pelo Espírito Santo, mas motivada por nós, é uma tragédia. Fé é crer, apesar das evidências. Está tudo cego. Não sei nem para onde eu vou. Senhor, mas tu deste uma palavra. Coisa vai entrando. Sorrateiramente. Quando a gente vê, perdeu o foco. Estava saindo aqui 2 pessoas. Uma chegou e disse assim: Glênio, eu quero te pedir perdão. Eu falei mal de você. E falei mal da nossa igreja. Quero pedir perdão. Eu falei no ouvido dela: o que você falou a meu respeito é a pura verdade. Você não falou mal de mim. Porque o tanto que você falar, não vai falar o tanto que é. Mas Jesus Cristo veio para salvar essa porcaria. Essa bestialidade. E outra chegou para mim e disse: Glênio, nós não podemos perder o foco. Digo: não podemos, minha filha. O nosso foco é a suficiência de Cristo. Ali aconteceu tudo. Vamos olhar aqui. Colossenses capítulo 1, onde aparece a palavra fé. Na carta aos Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que ele está dizendo? Como é que começou a nossa reconciliação? Foi no corpo de Cristo, na sua morte. Para nos apresentar perante ele santos e inculpáveis, se... Como é que diz aí, baiano? Se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis onde? Na fé. Na fé. Na fé. Pela fé, Deus realizou esta obra em nós, dando-nos fé em Cristo, mediante Cristo, gerando fé para que nós pudéssemos segurar nele e firmemente nele. Pela fé nós fomos circuncidados lá no corpo, pela fé nós fomos reconciliados no corpo de Cristo pela sua morte. Mas isto é muito pouco. Não, isso é tudo. Isso não tem jeito. Lá em Taubaté, nós fomos lá, porque um grupinho de irmãos que ouviram a mensagem em 1988, disse: nós não queremos entrar nesta ovação
da personalidade. Vamos voltar para a simplicidade da palavra de Deus e nos agarrar na suficiência de Cristo. Domingo passado, 2 homens, 2 engenheiros, um engenheiro da Embraer e o outro que é dono de como é que eu vou dizer, um negócio de consertar avião, de hangar de avião, de consertar avião. Entregaram-se de fato ao Senhor, dizendo: nós queremos que as nossas vidas sejam gastas. Um deles é o tradutor do livro, a biografia de George Miller, o Vilmar. Joelhados dentro de uma igreja pequena, sendo consagrados ministros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo pela igreja, para serem pregadores de uma coisa só: a suficiência de Cristo mediante a sua morte e ressurreição. Loucura, mas poder de Deus. A gente tem a tendência, de vez em quando eu estou me desviando desse rumo. Aí Deus diz assim: volta para cá, meu filho, acerta com o rumo. Por Lewis, aqui nessa igreja, há muitos anos atrás, ele contou que ele sentou num avião para fazer um voo cego. O Lewis é um amigo meu que é piloto e mecânico de voos. E ele disse: saí com o meu instrutor quando eu estava aprendendo, e saímos no voo cego. Quando devíamos estar no tal lugar, não estávamos. E o instrutor disse: onde foi que você errou, Lewis? Ele disse: não sei. Ele disse: você se distraiu com o vento. Nós tínhamos um vento de proa, agora nós temos um vento de popa. E o vento lhe arrastou para um outro lugar e você não viu. E eu te deixei errar. Agora você vai ter que se acertar. Nós perdemos o foco, porque nos distraímos. E Deus diz: não, volta para cá. Volta para cá, porque é aqui que você vai encontrar. Como é que a gente deve andar na vida cristã? Bem aí, capítulo 2 de Colossenses, versos 6 e 7. Já estamos no fim. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como? Nele radicados, raízes. Nele edificados, construídos. Nele confirmados, aonde? Na fé. Como é que você está vivendo pela fé? Como é que é fé? É apoiar-se naquilo que a palavra de Deus está dizendo. E somente ali. Não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Não estou nem entendendo muita coisa. Mas eu estou aqui agarrado. Andando. Nele andando, radicados, confirmados. E a negócio açoita de um lado, açoita do outro. Senhor, eu estou vendo, ó, já pisei na bola, mas eu volto para cá, para o mesmo lugar. Eu escapulei aqui, mas eu volto para cá. Eu sei que mesmo que não sobre nada, eu vou ficar aqui nesse canto. Quando gritaram para Atanásio, o mundo todo está contra você. Ele diz: então sou eu contra o mundo todo. Eu estou com a palavra de Deus, estou agarrado. E aquela bispaiada toda do concílio de Calcedônia meteu a boca e gritava e fazia, xingava. Tinha um tal diário lá que dizia palavrões do tamanho do mundo, era bispo. E o Atanásio sozinho, Jesus Cristo tem duas naturezas, tem uma só natureza em duas pessoas, ele é Deus e é homem, mas numa pessoa sozinha, duas naturezas numa só pessoa. Não tem conversa. E a Trindade é aqui. E aqui. Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Na palavra você pode ficar firme, que não tem ninguém que te mova. Não, mas a gente tem que ir lá para o monte. Para monte de onde, gente? Do Calvário? Vamos para lá. Não, aqui o monte atrás da Igreja Batista, lá da coisa, foi preciso que o seu Badim desse um carreiraço nas turmas que estavam indo lá para a montanha da igreja, da chácara da igreja. Tinha gente querendo alugar a chácara da nossa igreja para ir para dentro da mata. Fazer o quê? Mata não é morto. Matou. Ele mata. Agora estão querendo andar. Para com isso, gente. Não, mas a gente tem que ver o fogo. O fogo de onde? Quando lá no pastor Abuchaim estava pregando lá em Bauru, chegou um fogueiro lá e começou a contar a respeito da raposa de Sansão. Sansão pegou as raposas e botou fogo no rabo das raposas e tocou fogo nos trigais. E aí foi pegando fogo e os filisteus desesperados e Sansão soltando e botando fogo. E aí ele disse: nós precisamos botar fogo no Brasil. Nós precisamos botar fogo no Brasil. Aí o pastor Abuchaim foi pregar depois e disse: realmente, meus irmãos, nós precisamos botar fogo no Brasil. Mas sabe onde é que você vai achar fogo? É na palavra de Deus. É meditando na palavra. Quando eu meditava na palavra, o meu coração se esbraseava. A palavra de Deus é fogo, não é fogo no rabo, não. É fogo no coração. E hoje nós queremos essas coisas acontecendo. Não, é na fé. Leia o livrinho do George Miller. Aquele livrinho que foi publicado aí, a historinha do George Miller. Aquele homenzinho que resolveu viver confiando no poder de Deus, que tocou um orfanato com um bocado de crianças sem olhar para ninguém, sem fazer quermesse, sem fazer bolo para arrecadar dinheiro, confiando na mão de um Deus que disse que não ia desamparar. Mas fé, às vezes a gente fica sozinho dizendo assim: mas Senhor, diz, fica aqui quieto. Pensar que vai chover na sua horta, na hora certa. Como recebestes a Cristo pela fé, assim nós precisamos andar pela fé. Não tem nenhuma evidência, Senhor, mas aqui vamos andando. Último versículo aí, 2:5, bem em cima. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Eu estava vendo um homem essa semana na televisão, Humberto, 72 anos, um atleta, faz 1.200 abdominais por dia. Pensou nisso? Faz não sei quantas flexões, o homem, um corpo, você olha assim, a barriguinha dele é de tanquinho. Eu olhei para mim, a buchuda, eu digo, vou fazer 60, o homem tem 72, está intacto, lisão, cabeça branca, caminhando. O que custa aquele homem ali? Exercício. Todo dia. Todo dia. Nós queremos crescer na fé. Cadê os exercícios da fé? Onde é que está o exercício da fé? Deus está mandando a gente dizer assim: viva pela fé, fiel. Você diz assim: mas Senhor, deixa eu acender aqui uma velhinha. Não é essa velhinha que está fazendo a coisa errada. Eu preciso confiar em alguma coisa. Não, eu quero que você confie em mim. Eu me lembro do pastor Abuchaim me contando que ele disse: meu filho, eu com esse sangue de árabe, você imagina o que é isso?
Eu tinha aquelas pessoas que me ajudavam no problema do barco. Um dia eu fui à minha caixa de correio, aí apanhei as cartas que vinham, onde vinham as ofertas. Ele disse, vinha com um monte de cartas, que tinha viajado por bastante tempo. Era um monte de cartas, e eu comecei a olhar as cartas, uma, outra, para ver quem era que tinha mandado, porque ele já sabia quem é que mandava. Quando ele estava ali no meio daquela coisa, o Espírito de Deus virou-se para ele e disse assim, confiando em homem, meu filho? Aí ele guardou aquele mundo de cartas, chegou, jogou as cartas em cima da cama, prostrou-se nos pés da cama e começou a chorar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não estou vivendo pela fé, eu estou confiando em homens. E ali ele chorou à noite, dormiu, de manhã ele apanhou as cartas e começou a abrir as cartas. Nada de cheque. A última carta, um irmãozinho que nunca podia dar nada para ninguém, um cheque que deu 4 viagens do barco. Ele era pobrezinho e recebeu uma herança e resolveu dar o dízimo da herança dele. E Deus disse para ele, nunca mais você olhe para homens. Os homens falham, mas eu não. Tira os olhos dos homens. Eu sou um fracasso. Do lado de você tem outro fracasso. Mas olhe para o Senhor. Ele é o autor da fé. Ele nos concede a fé. Ele nos dá a graça de crer. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que as vacas estejam tiradas do curral, ainda que as ovelhas saíram da malhada, ainda que não haja nenhum mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Eu preciso olhar para Ele, confiar nele e esperar nele. Paulo diz assim, quando eu ouvi da vossa fé em Cristo Jesus, não cessei mais de dar graças, porque isso é um milagre. Nós estamos precisando desse milagre da fé agora. Senhor, dá-nos a graça de crer, ainda que nós não possamos entender e nem sentir, mas crer, porque a tua palavra diz. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.